Olá pessoal, bom, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito da segurança no mergulho. Esse assunto é muito extenso e eu quero me restringir hoje à questão da sinalização do mergulhador. O mergulhador na água, ele corre risco, sério risco, de ser atingido por uma embarcação que não o perceba. Então, para resolver esse problema, que todos nós mergulhadores sabemos que é um grande problema, já existe uma previsão legal, que é a sinalização do mergulhador. A Norman 3, em seu item 115, informa que todo mergulhador submerso deve estar sinalizado. A legislação prevê que a sinalização seja feita por essa bandeira ou em conjunto com essa bandeira. Então, essa bandeira aqui é a bandeira alfa, que indica a existência de uma embarcação com navegação restrita. Um dos motivos para uma embarcação estar com navegação restrita é ela estar prestando apoio a mergulhador submerso, ou mergulhadores submersos. Então, uma embarcação que preste apoio a mergulhadores submersos deve hastear a bandeira alfa para indicar que a sua navegação está restrita. Mas também existe a bandeira mergulhador submerso. Essa bandeira aqui foi criada em 1956 por um marinheiro americano, um mergulhador autônomo, que sentiu necessidade de se sinalizar, viu os riscos decorrentes de não estar sinalizado e criou essa bandeira, difundiu ela no mundo e hoje ela é utilizada largamente no mundo inteiro. Então, é obrigação de todo mergulhador, quando estiver na água, sinalizar a sua presença para que embarcações que estejam trafegando pela região não trafegue muito próximo de sua posição e não ofereça riscos a esse mergulhador. Então, ele pode fazer isso através de uma embarcação de apoio. Então, se ele tiver com um barco, ele pode deixar o barco próximo onde ele está mergulhando, e nesse barco pode ter um mastro, um pequeno mastro, pode ser um pau de vassoura, com essa bandeira hasteada, indicando que ali próximo há a presença de um mergulhador submerso. Pode ser também utilizado uma boia. No caso do mergulhador não estar mergulhando com apoio de uma embarcação, ele pode usar uma boia e nessa boia ter a bandeira de mergulhador submerso que indica a presença dele ali. Não há previsão legal a respeito da distância que deve ser respeitada em relação a um mergulhador submerso. Mas há um consenso na internet e no mundo do mergulho que essa distância deva ser de 100 metros. Então, tanto os condutores de embarcação quanto os mergulhadores sinalizados devem manter essa referência de 100 metros. A embarcação não deve passar a menos de 100 metros da bandeira e o mergulhador submerso deve respeitar uma distância máxima de 100 metros em relação à bandeira. É claro que há situações em que a embarcação se vê obrigada a passar a menos de 100 metros, locais em que o rio é mais estreito que isso, por exemplo. Então, nessa situação, o que deve ser feito é que a embarcação, ao perceber a sinalização de mergulhador submerso, ela reduza a velocidade e passe com a velocidade bem baixa para que corra o mínimo risco possível ao mergulhador. E assim que ela voltar à distância maior de 100 metros, ela pode voltar à velocidade cruzeiro que antes estava navegando. Essa questão da sinalização já é bem equalizada com o pessoal de mar, né, pessoal? Eles mergulham com boia, né, onde eles colocam os peixes, e essa boia normalmente já é a sinalização. Normalmente a boia já é vermelha, com algum detalhe branco. Muitas boias já têm um pequeno mastro com a bandeira de mergulhador submerso hasteada nele. Então os mergulhadores de mar já têm por hábito essa sinalização. Mas nós, mergulhadores de água doce, como eu, não temos esse hábito, né? Nós mergulhamos sem sinalização alguma, e isso se deve ao fato de que em rios de água corrente é impossível administrar uma boia sinalizadora. A correnteza não vai deixar a boia no lugar, não vai ser possível resgatar a boia facilmente, é impraticável a sinalização com boia. Mas podemos, pessoal, utilizar uma embarcação de apoio, a sinalização em uma embarcação de apoio. Então, se estivermos mergulhando e tiver uma embarcação prestando apoio, vamos nos lembrar de colocar um mastro com a sinalização lá. É uma forma de melhorar a nossa segurança sem que haja grande trabalho nisso, né? A outra questão também é que nós agora mergulhamos muito em águas paradas de lago. Então, dá para colocar a boia de forma tranquila. Então, podemos colocar a boia sinalizadora, podemos também usar a embarcação para sinalizar a nossa presença. Eu convido todos os mergulhadores de água doce a pensar seriamente a respeito desse assunto e passar
a considerar essa possibilidade de mergulhar sinalizado. Eu já tenho feito isso há algum tempo, pouco tempo é verdade, mas tenho tido esse cuidado de mergulhar sinalizado e me sinto bem melhor em relação a isso. Muitos podem alegar que os condutores de embarcações não conhecem a bandeira de mergulhador submerso e não sabem o que significa essa sinalização. E isso é verdade, pessoal, temos que admitir. Mas não é argumento para que deixemos de sinalizar, porque o uso da nossa sinalização vai ser o instrumento educativo que vai passar a mostrar aos condutores de embarcação o que significa aquela bandeira. A gente vai tirar as dúvidas deles e vai informar. Olha, pessoal, um barco que tem uma pequena bandeira vermelha e branca hasteada significa que ao redor daquele barco tem mergulhador submerso. Não passe próximo. Deixe uma distância razoável e se tiver que passar próximo, passe devagar. Por medida de segurança, para evitar dano ao mergulhador. E uma questão importante a ser considerada também é a questão da responsabilidade a respeito dos danos de um abalroamento de mergulhador. Se o mergulhador não estiver sinalizado, a responsabilidade por qualquer acidente que aconteça com ele, infelizmente, é dele. Nenhum condutor de embarcação pode ser responsabilizado por algum dano a um mergulhador que não esteja sinalizado. Como é que ele vai adivinhar que tinha alguém ali mergulhando? Então, temos que sinalizar. E quando sinalizamos, inverte-se a situação. Aí, a responsabilidade agora passa a ser do condutor da embarcação. Um mergulhador que esteja sinalizado e seja atingido por uma embarcação, com certeza a responsabilidade por aquele ato vai ser do condutor da embarcação, que não respeitou a sinalização existente. Bom, eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo de um incidente que aconteceu comigo em 2013. Eu estava mergulhando sem sinalização, num rio com correnteza, mergulhando vários mergulhos em sequência, descendo a correnteza. Num desses mergulhos, quando eu estava próximo ao fundo, eu já percebia a presença de um ruído de embarcação e que apresentava motor cheio, né, aceleração total. Em princípio estava muito distante e eu não dei atenção, mas rapidamente o ruído aumentou de volume e eu imediatamente abortei o mergulho e comecei a navegar submerso na direção da margem, na tentativa de chegar à margem o mais próximo dela possível, imaginando que o barco ia passar pelo meio do rio e com isso eu estaria mais seguro. Mas não foi bem assim. Naveguei o máximo possível para a margem, até o limite da minha capacidade, e subi. Quando eu cheguei à superfície, a embarcação estava a menos de 10 metros de mim, navegando na minha direção. Passou a meio metro da minha cabeça, e eu tenho consciência da minha responsabilidade sobre aquela situação. O condutor da embarcação não teve a oportunidade de perceber a minha presença, porque quando eu emergi, eu estava tão próximo da embarcação que eu já estava escondido dele pelo bico da embarcação. Ele não pôde me ver. Então até hoje ele não sabe que isso aconteceu. Então eu quero mostrar para vocês uma situação de alto risco que eu mesmo passei. Quero que vocês encarem isso de maneira educativa e pensem bem, de agora em diante, a respeito de nossa segurança e da necessidade da gente mergulhar sinalizado. Então, vamos mergulhar sinalizado, pessoal.